Graças a Deus que você é homem, lindão. É uma alegria estar aqui com você para compartilhar um devocional de homem para homem do Christian Men's Network para o seu coração, coração de homem. E hoje eu estou aqui em Imperatriz do Maranhão para trazer um devocional, uma palavra de Deus ao seu coração. Estamos trabalhando uma série de 7 devocionais para entendermos a fase na qual nós estamos passando e quais estratégias nós vamos buscar e ferramentas para que também possamos agir na graça e no favor de nosso Deus para aprimorarmos as nossas vidas e aproveitarmos cada fase da nossa vida. Nós já falamos sobre reconhecer a fase que nós estamos passando. Primeiro, examinar a sua vida, foi a primeira dica. Segunda, ser cheio do Espírito Santo. Terceira, seja fiel. Quarto, peça a sabedoria de Deus. O quinto, pense, reflita, planeje e depois age. Concentre-se nos princípios e não nas condições. E o nosso tema de hoje, a nossa dica de hoje nesse devocional é: estabeleça a sua trajetória. Fica comigo. Pouco compartilha nesse livro Homens Ousados, que nós estamos estudando a cada semana, já há alguns meses, certo? Que nós precisamos entender a fase que nós estamos passando e ele passa algumas dicas irrelevantes para que a gente possa entender os momentos que estamos passando e então aproveitarmos esse momento com sabedoria, com discernimento, com graça e aproveitarmos as oportunidades. Quando viajamos para qualquer lugar, seja a trabalho ou a passeio, estabelecemos uma trajetória, uma estratégia, uma rota. Se alguém fala que naquele caminho a estrada não está muito boa, tem muitas paradas, tem muito pare e siga, ou tem algumas, a estrada não está boa, a gente procura desviar aquela trajetória para que a gente possa ter uma viagem mais bem sucedida. E assim também é na minha e na sua vida. Quando a gente entende onde a gente está, quando a gente entende o nosso relacionamento, o nosso casamento, os nossos filhos, a nossa situação financeira, aonde a gente está morando, a gente pode estabelecer uma trajetória melhor aprimorada, melhor elaborada, para que a gente possa conquistar. E eu tenho falado, você é homem. O homem é o cabeça da família e nós precisamos entender que nós é que dirigimos, protegemos e governamos a nossa casa. Pensamos em uma outra rota, damos um desvio para que a gente possa conquistar o nosso objetivo. E eu gosto muitas vezes quando eu viajo, eu vou para uma cidade que eu não conheço e eu tenho pessoas que eu conheço lá, eu ligo para essas pessoas, pergunto como é que é a estrada, qual que é o caminho, aonde é o melhor hotel, aonde é o melhor local para a gente poder se alimentar. Por quê? Porque a gente aprende com quem também já passou por aquela trajetória. Por isso que muitas vezes eu gosto de sentar com meu amigo, seu Giro, e a gente vai tomar um café, porque ele é uma fonte de inspiração, um homem de mais de 80 anos, com muita experiência, uma vida com Deus. Eu amo, por quê? Porque ele já atravessou muitas trajetórias. E aí eu posso aprender com um homem de Deus, assim como com a sua esposa. Porque se alguém já teve essa experiência, posso utilizá-la como uma dica para nós, sim ou não? Mas precisamos entender que a partir daquele conhecimento, precisamos agora colocar em prática esta estratégia. Então, quando você senta com um homem de Deus, quando você participa de um grupo do Currículo Semeando em Hombridade, quando você vai à igreja, quando você participa de uma célula, você ouve a palavra de Deus. E agora, qual que é a estratégia que você vai tomar? Tiago, capítulo 1, nos versos 1 e 22, a Bíblia fala assim: portanto, livre-se de toda a impureza moral e da maldade que prevalece e aceitem humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-vos a si mesmo. Ou seja, se eu sei da verdade, se eu sei que aquilo é a vontade de Deus, eu não a pratico, eu estou agindo como um tolo. E o tolo, a Bíblia fala que até o tolo passa por sábio quando ele fica calado. Muitas vezes eu e você falamos coisas que não deveria ter falado. Agimos de uma forma que não deveríamos ter agido, porque a gente já falou sobre isso. Pense antes de agir. São algumas dicas. Porque se eu estou num ambiente, aquilo pode gerar confusão, aquilo pode dar um resultado negativo, e eu não penso antes de agir, eu não tenho a estratégia correta. E o que Deus quer é que eu e você, como homens ousados, sejamos homens que têm estratégia para chegar no alvo. Se acharmos que as situações irão passar por passar, a estratégia é errada. Veja o que a Bíblia diz, presta atenção, Provérbios 27:2. O prudente percebe o perigo e busca refúgio. O inexperiente segue adiante e sofre as consequências. Uau! É a própria palavra de Deus falando para mim e para você.
nós precisamos ter a nossa estratégia. Você consegue entender a importância de nós homens não sermos omissos, mas sermos sábios, lermos as situações e estarmos construindo a estratégia correta para os próximos passos a serem tomados? Entenda o seu casamento, entenda os seus filhos, entenda a sua situação financeira. Muitos homens saem de uma dívida, já entram em outra dívida, saem de uma prestação, já entram numa outra prestação, ou seja, vive escravo de dívidas. Ok, um homem estoura com uma pessoa e ele entende que ele é um homem estourado e não procura ajuda. É um homem irado, precisa sempre estar colocando para fora, acha que as pessoas podem que ouvir aquilo que ele vai falar, nem todo mundo precisa ouvir aquilo que você quer falar, porque nem tudo aquilo que você fala vem do próprio Deus. Então eu preciso entender a situação, eu preciso entender a estratégia de Deus para que o meu coração esteja conectado com o coração de Deus e eu possa ter a estratégia correta. Jesus era um homem de estratégia. Você vê quando Maria fala assim para ele, acabou o vinho. Ele fala e responde para ela assim, mulher, o que eu tenho contigo não chegou a minha hora. Ele estava esperando a hora do Pai. Para tanto que quando ele vai para a cruz, ele tem a ceia, ele fala assim, chegou a minha hora. Muitas vezes você vê Jesus falando assim, e ele fez isso para que se cumprisse as Escrituras. E eles mudaram para Nazaré porque está escrito pelos profetas que seriam nazareno. Foram para Belém no recenseamento porque de Belém sairia o Salvador do mundo. Ou seja, a estratégia correta leva à vitória. Então eu e você precisamos disso. Ainda Provérbios 15:14 fala assim, o coração que sabe discernir busca o conhecimento, mas a boca dos tolos alimenta a insensatez. Uau! Alimenta-se de insensatez. O que tem saído dos seus lábios? Eu vou repetir esse texto. O coração que sabe discernir busca o conhecimento, mas a boca dos tolos alimenta-se de insensatez. Do que tem saído dos teus lábios? Para se estabelecer, busque o conhecimento, seja um homem que lê a Bíblia, que busca livros que trazem para você crescimento e leve a lugares mais altos. Com esse conhecimento, irmãos, é hora de sermos sábios, pois a sabedoria é o conhecimento colocado em prática. Então, depois de tomar a decisão, coloque-a em prática. Vá em direção ao rumo que você estabeleceu, com o objetivo de conquistá-la. Coloque a sua fé em ação. Vá em frente, se posicione, prossiga. Por favor, homem, vamos deixar de ser omissos. Seja um homem na sua casa, ore com a sua esposa, ore com a sua família, faça devocional, seja um homem positivo. Está uma coisa difícil, negativa, está complicado, a situação está realmente difícil. Olhe com esperança, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, ainda que no curral não haja as vacas, porém eu me alegrarei no Senhor. Quando Davi chega lá de Ziclague, que ele vê todas as mulheres foram capturadas, todos os filhos, todos os bens, a Bíblia fala que os valentes de Davi queriam matar Davi apedrejado, mas a Bíblia fala que ele encontrou forças no Senhor. Ou seja, não é a situação que define quem você é. São algumas dicas para você entender aquele momento. Davi entendeu aquele momento e a Bíblia fala que ele vai consultar o Senhor. E ele fala assim, Senhor, você me dará Ziclague novamente? E o Senhor você vai conquistar todos eles, você não vai perder. Você tem que entender que o momento que está enfrentando te gera estratégia. Lembra de Paulo? Paulo estava lá naqueles dias todos de escuridão. Eram muitas noites e dias que não se via nem o sol e nem as estrelas. Mas Deus falou assim, você vai chegar em César. E ele chega para o capitão e fala assim, Deus me deu todos vocês esse navio. Então, portanto, comam. Era o momento da estratégia. Comam. Fazem 14 dias que vocês não comeram ainda. Comam, se fortaleçam. A Bíblia fala que ele levantou a voz para o céu, agradeceu a Deus o alimento. E serviram e as pessoas renovaram as suas forças. Quando um queria pular o barco, ele falou assim, não pula, porque se você pular do barco, essa não é a estratégia. Fique no barco, porque todos serão salvos. Todos, o Senhor me falou. Então lembre-se, você com certeza encontrará muitos obstáculos, dificuldades, mas você tem convicção no seu coração. Então avance, lute, mude o caminho se necessário, mas não tire o foco de Jesus. Jesus é o autor e consumador da nossa fé. Ele é o nosso Salvador, Ele é o nosso Redentor, Ele é o nosso Pai, Ele é nosso amigo, Ele é nosso guia, Ele é nosso exemplo. Jesus é o centro. Em toda a estratégia você precisa entender que quem dá sabedoria, quem te dá a estratégia para que você conquiste a vitória, se chama Jesus Cristo. Em Hebreus capítulo 12, 1 e 2 fala assim, portanto também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta.
Deus tem uma corrida para mim e para você. Tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha e assentou-se à direita do trono de Deus. Uau! Então precisamos deixar de lado tudo aquilo que nos tira dos propósitos de Deus para a nossa vida, pois nosso foco é seguir a estratégia que recebemos deles e sermos perseverantes. Perseverante, consistente, um homem que não se dobra. Então você entendeu várias fases, nós demos a sétima dica que nós estamos dando para você, para que você entenda todo esse tempo que você está vivendo e tome a estratégia correta. Ouça Deus, para que Deus possa te conceder isso. Depois dessas 7 dicas, podemos caminhar seguro, pois já examinamos a sua vida, você já buscou ser cheio do Espírito Santo, ser fiel, peça a sabedoria de Deus, pense, reflita, planeje e depois haja, concentre-se nos princípios e não nas condições e estabeleça a sua trajetória. Você está entendendo? Olha só, então você examina a sua vida. Então você busca ser cheio do Espírito Santo. Lembra que Paulo ficou lá cego e aí Ananias vai orar por ele para que ele fosse cheio do Espírito Santo. Nós já falamos sobre isso. Seja um homem fiel. Pense, reflita e planeje e depois haja. Não faça as coisas sem pensar antes. Concentre-se nos princípios, na palavra de Deus. E agora estabeleça a sua trajetória. Uau! Então o que você está esperando? Caminhe, faça, realize, avance. Alcance as metas que Deus colocou e confirmou em seu coração. Venha caminhar conosco no currículo CMN Hombridade. Nós temos um currículo de 11 cursos para discipular você, para caminhar com você, porque é uma rede de homens cristãos que buscam ser semelhantes a Cristo. Essa é uma das estratégias, estar com homens de Deus, estar envolvido, se envolva, saia da inércia, saia do sofá e vamos juntos buscar ser semelhantes a Cristo. Por quê? Porque nós somos CMN. CMN significa Christians Men's Network, rede de homens cristãos, ou seja, nós somos uma rede de homens cristãos. Nós resgatamos homens, nós resgatamos famílias e nós resgatamos o Brasil. Que Deus te abençoe e um grande abraço.